Então, irmãos preciosos, vamos à palavra de hoje. Abra a sua Bíblia, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. E nós estamos no verso 1 e 2. Colossenses, capítulo de número 1, versos 1 e 2. Nós estamos naquela série de meditação na carta de Paulo aos Colossenses. Esta é a quinta pregação sobre esta carta e sobre esses dois versos, 1 e 2. E vamos ler. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, para quem ele está endereçando essa carta, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Agora Paulo vai cumprimentar a igreja. Essa é a saudação de Paulo. Graça e paz a vós outros. De onde vem essa graça e essa paz? Da parte de Deus, nosso Pai. Então vamos, aquela perguntinha. Cada vez que eu responder essas perguntinhas, o teu entendimento vai crescer. Mesmo que você, a carne até se canse de ouvir, mas o teu entendimento vai se abrindo, vai consolidar dentro de você uma coisa tão inabalável, uma compreensão tão inabalável, indestrutível, que nada mais vai te enganar. Então, 4 falsas doutrinas entrou na igreja dos Colossenses. Eu vou dizer assim, a primeira é o asceticismo, vou explicar cada uma. Depois, gnosticismo. Depois o misticismo, e também alguns que queriam se voltar para a lei e viver debaixo da lei. Então, o que é o asceticismo? Então, nunca esqueça isso. Quando você lê alguma coisa, asceticismo ou ascetismo, você tem que ter isso programado na tua mente. É toda a doutrina que te traz sofrimento. Então, tem muita coisa que se prega dentro da igreja, principalmente baseado no Velho Testamento, debaixo da lei, que oprime e controla a mente das pessoas, a vida das pessoas, e traz sofrimentos em praticar aquilo que lhe é exigido. Então, toda doutrina que quer lhe trazer sofrimento, é diferente de você passar um problema na sua vida e sofrer pelo problema que você passou. Agora, tem certos ensinos da palavra de Deus que te põem medo, que te trazem angústia, que te cobram muito, que te disciplinam exageradamente, que é sofrimento viver debaixo de tudo aquilo. Então, toda doutrina que lhe traz sofrimento, eu tenho que pagar preço, Deus não está te aceitando, eu estou devendo para Deus, enche você de rigor, de doutrina que te controla, que te escraviza, que mantém você debaixo de uma disciplina em excesso, que te traz uma penalidade para a carne. O que é uma penalidade para a carne? Vou citar um exemplo dela, fazer jejum. Não é? Criou-se uma coisa tão grande em ficar sem comer, que a pessoa acha que fazer jejum é uma coisa poderosa, gigantesca. Você precisa se alimentar 3 vezes no dia, um cafezinho da manhã, almoço e janta. Não precisa comer muito, mas o suficiente para manter a sua saúde. Agora, a pessoa vai fazer jejum, ela acha que se ela ficar sem comer, é um sacrifício. Ela vai chegar diante de Deus, ela vai estar melhor para Deus. Ela vai forçar Deus a fazer alguma coisa em favor dela. Ou então ela vai vencer o diabo porque ela ficou sem comer. E ela esquece que o que venceu o diabo foi o que Cristo fez na cruz. O que já aconteceu na cruz. Nenhum mortal, presta atenção, fica sem comer, não vence nada, você só vai vencer a fome um pouquinho. Então eu privo a minha carne de comer, porque eu acho que agora eu vou chegar diante de Deus mais poderoso, né? Vou estar mais forte, vou estar, a palavra é essa, consagrado, né? E Deus é obrigado a fazer alguma coisa por mim, a meu favor, porque eu fiquei sem comer. Então a pessoa traz uma penalidade para a carne dela, achando que tem uma coisa muito grande por trás disso e vai mover Deus a favor dela. Ilusão. O justo não vai viver pelo jejum, ele vai viver por aquilo que ele acredita, pelo conhecimento que ele tem. Então preste atenção, existe muita coisa dentro da igreja hoje que se ensina como doutrina, que põe medo nas pessoas, traz sofrimento, escraviza,
manipulam a mente dela, põem ela debaixo de um excesso de disciplina. Conheci pessoas que, para ir visitar o parente numa outra cidade, tinha que chegar para o líder e falar: por favor, eu preciso visitar o meu parente em outra cidade, não vou poder estar numa reunião. Pedir licença para ele. Olha, você pode rir do que eu estou te dizendo, mas eu conheci pessoas que vivem debaixo dessa disciplina. Pedir autorização se pudesse faltar na reunião, para poder visitar um parente no interior que era longe e tinha que visitar. Eu já conheci alguém debaixo de um cativeiro desse? Dá satisfação em tudo que você vai fazer, procurar um líder: eu posso fazer isso, posso comprar, posso vender, posso. E um cara por trás, sim, não, ditando a tua vida, te dominando. Isso é um asceticismo, escraviza a cabeça das pessoas. Obrigações exageradas que eu tenho que fazer dentro da igreja. Um obreiro tem que estar lá de manhã, tarde, noite, a semana inteira escravizado. Ele não ganha nada, não é ajudado em nada, vai ter que estar lá rigorosamente. E se der alguma mancada, toma bronca, é posto de castigo, é sentado no banco, toma cada bronca. Tem um monte de asceticismo dentro da igreja. Você entrou lá nos Colossenses, mas você pode praticar tudo isso, mas a tua natureza humana, carnal, ela não muda. O verme, o bicho que está na nossa natureza, ele não muda. Você entendeu? Ele não muda. É um excesso de disciplina. Aqui outra coisa que entrou lá na igreja dos Colossenses: gnosticismo. O que é o gnosticismo? Gnosticismo é o seguinte: eu quero sentir um Deus na carne. Eu preciso de um Deus que mexa com as minhas emoções, que me pegue assim, me descontrole, me jogue no chão, me faz cair, me faz estrebuchar, que me faz ficar orando em línguas altas, gritando, tremendo mão, e todo mundo gritando. Eu quero um Deus que me apaga, sabe, que me leva muito choro, um Deus que me queima, Senhor, queima, me incendeia, né? Tem até música que me incendeia, me queima. Ele quer ser queimado. Então você encontra uma loucura dentro da igreja, um culto que é prestado a Deus com inteligência no espírito. Você vê gente tremendo, gritando, falando de línguas, rodando, parece um terreiro de macumba. Você vê lá na macumba aquelas mulheres de santo com aquele saião que rodava, faz assim, né? Tudo é a mesma coisa, põe a mão para trás, fica assim. Aí você vai numa igreja de crente, estão fazendo a mesma coisa, rodando, gritando, com aqueles gestos, a mesma coisa que um terreiro de macumba, tudo sapateando, gritando. O asceticismo: eu preciso sentir Deus nas minhas emoções, um Deus que me apaga, um Deus que me descontrola. Eu preciso entrar em contato com os anjos. Nos Colossenses tinha até, prestavam culto a anjos. Eu quero entrar em contato com espíritos, eu preciso ter visão, eu preciso ter revelação, eu fico condicionado a isso, eu quero ver, eu quero sentir. Aí surge um monte de mulher profeta. Deus manda te dizer uma palavra para você hoje. Entra alguém novo no culto, você de camisa branca, Deus manda te dizer por que isso, por que aquilo. E começam a ter visões e revelações e vão controlando a vida de todas as pessoas dentro da igreja. Não é baseado na palavra de Deus, mas baseado nas revelações, nas emoções, nas sensações que sente. Olha, fé não é uma emoção, fé não é sentimentos. Você quer ser enganado? Siga os seus sentimentos, que a maior parte são sentimentos enganosos. A pessoa pensa porque sentiu alguma coisa no louvor, ela está crendo. Não está. O louvor só despertou o teu mundo emocional. Quando acabar a música, isso vai embora e você continua na mesma. Então, fé, estou sentindo de Deus, estou sentindo. Não, fé não é emoção, não é sentimento, não é sentir alguma coisa. Fé é convicção que eu tenho da verdade, eu sou convicto. Deus me libertou do império das trevas, sou convicto. Ninguém me tira dessa convicção. Isso é fé. Eu estou sentindo que fui liberto? Não. Eu estou até com dor no estômago, dor no ombro, parece que eu estou aprisionado, mas a palavra diz que é. Vocês estão entendendo? A palavra diz que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Eu não estou mais debaixo de condenação. Às vezes eu me sinto até condenado por causa da minha natureza. Mas a palavra diz que eu não estou, eu sou convicto. Convicção não é sentir alguma coisa, é uma certeza que você tem no teu espírito. Então eu sou convicto que não há mais condenação.
Isso se torna uma coisa indestrutível dentro de você e ninguém te tira disso. Agora, a maior parte, eles querem sentir coisa, por isso que precisa cantar muito, fazer muito show na igreja, muitas luzes, telão atrás, um monte de coisa que mantém as emoções das pessoas, e vem aquela música, e bate palma, e grita, e se mexe, e tudo, e grita, vai a glória, vai dando glória, aquela coisa toda, aquela parece um salão de carnaval, né? Aleluia! Aí você vai ver essa gente, fora da igreja, durante a semana, um monte de gente caída, abatida, insatisfeita, sem paz, porque ela se alimenta de emoções, ela não tem fé. Quando chega a hora de crer, quando chega a dificuldade na vida dela, que só resta fé para ela se agarrar, ela descobre que não tem fé, ela se afunda num buraco, fica angustiada, depressiva, triste, caída, não tem convicção de nada. E longe dessas pessoas que ficam revelando, adivinhando o futuro, leia Atos 16, aquela mulher, aquela moça, aquela jovem tinha um espírito de adivinhação. E o que ela falava para Paulo e Silas? Esses homens são servos do Deus Altíssimo, falava a verdade. Aí, um dia Paulo expulsou o demônio que estava nela e libertou ela daquele espírito de adivinhação. Então, esse espírito de adivinhação varre muitas igrejas, que leva as pessoas ao engano. Isso aí é o gnosticismo e o misticismo. O misticismo é uma mistura de religiões, né? Você vai num culto, tem um pouquinho de macumba, um pouquinho do espiritismo, um pouquinho do catolicismo e um pouquinho de Jesus, né? Não é verdade? Desculpa eu falar a mesma coisa. O que trouxeram para dentro da igreja? Antigamente a igreja católica era cruzinha, medalhinha de Aparecida, crucifixo, rosário, tudo era benzido. Hoje na igreja evangélica tudo é ungido. A pessoa unge água, unge sal, unge rosa, unge tecido, unge fronha, unge... tudo que você pode imaginar é ungido, se torna poderoso, né? Você vai num culto, tem um pouco de espiritismo, um pouco de catolicismo, um pouco de macumba, não é? Você viu os termos, sessão de descarrego, você já não viu isso na televisão? Você vai lá num culto, o culto não é para Deus, é sessão de descarrego. O que é o descarrego? A pessoa vai carregada de espíritos para o terreiro de macumba, ela vai tomar uns passes, vai sair o mal dela, vai descarregar o mal que está nela. Então a pessoa vai para a igreja na sessão de descarrego. É um culto de sexta-feira, geralmente, para descarregar o mal. Ela é crente, ela tem o Espírito Santo, mas tem outro mal nela, ela precisa descarregar. Isso é gíria, é conversa de macumba. É ou não é? Não tem isso dentro das igrejas evangélicas? É o sal grosso, corredor de sal grosso. Cada hora é uma campanha com uma coisa ungida. Quando você vai ver, as pessoas não entendem nada do evangelho, estão aprisionadas em tudo isso. Não é? Entende? Então, foge das igrejas, você da internet, foge dessas igrejas que dão coisas oradas e ungidas. Isso é uma feitiçaria, uma macumba disfarçada, que está sendo praticada num lugar que se diz ser igreja. Está claro isso? E que outra coisa entrou na igreja dos Colossenses? O pessoal da lei. Uma coisa que nós temos que entender, você está cansado de me ouvir falar isso. O fim da lei é Cristo, a velha aliança acabou na cruz. Velho Testamento é história do povo judeu, aquela aliança que tinha aquela arca, é a aliança do povo judeu com Deus, de Deus com o povo judeu. Nós gentios não tínhamos parte nisso. Todo o Velho Testamento, até João Batista, até a cruz, o que está vigorando é a lei de Moisés. Toda aquela forma de Deus agir no Velho Testamento, tudo aquilo era monitorado pela própria lei. Os sacerdotes, os sacrifícios, o templo de Salomão, entende? As festas judaicas, os símbolos judaicos, shofar, tudo isso é uma mentalidade debaixo do Velho Testamento. Não tem mais isso. Quando Cristo vem, ele morre na cruz, ele é o último sacrifício da lei. Ele cumpriu a lei e pôs um fim na velha aliança. A velha aliança acabou.
Quando é que nós vamos entender isso? A pessoa está numa igreja, toma a ceia e o pastor fala, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Ela ouve isso a vida inteira e não sabe o que é o Novo Testamento. É o cálice da nova aliança. Ela ouve e pratica tudo isso e não entende que ela está numa nova aliança. Então a velha aliança acabou na cruz. Nós não vivemos mais debaixo do Velho Testamento. E Paulo fala que viver debaixo do Velho Testamento é viver debaixo do véu. Paulo fala lá em 2 Coríntios 3, quando eles falam em leitura da velha aliança, o véu permanece no coração deles, não lhes sendo revelado que em Cristo o véu é removido. Então a maior parte das pregações de hoje, pode ver, está fazendo campanha na tua igreja? Qual é o tema? Velho Testamento. Ah, está fazendo campanha lá, velho. Depois acaba uma carta do Velho Testamento, entra outra e outra história, e eles não saem da velha aliança, eles vêm até a cruz. Eles vão pregar sobre Jesus curou, Jesus expulsou o demônio, Jesus te libertou, olha a oferta da viúva pobre. Depois eles voltam tudo lá para Isaías, Jeremias, Isaac, Jacó, e José, e Eliseu, a pessoa não entende qual é o evangelho, ela não entende que tudo aquilo ali, o próprio Deus que deu a lei, pôs um fim na cruz. Não tem festa judaica, festa das primícias, não adianta ficar andando com uma arquinha, uma réplica da arca da velha aliança, tudo isso é tolice, é uma fé velha, uma coisa que foi ultrapassada por Cristo na cruz. Então quando Paulo fala em Romanos 10:4, que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, então tudo aquilo acabou. Meus irmãos, eu falando assim, vocês não sabem, vocês estão acostumados com isso, mas vocês não sabem como tem gente que odeia ouvir isso que eu estou dizendo, eles se voltam contra. Gente que está há anos dentro de uma igreja, eles não tiveram visão da nova aliança. Eles não entendem que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, que Deus saiu daquele lugar chamado Santo dos Santos e se tornou acessível a todos os que creem. Eles não entendem isso. Eles acham, não, a Bíblia toda é a palavra de Deus. Mas quem disse que a Bíblia toda não é a palavra de Deus? A Bíblia toda é inspirada por Deus, mas quem disse que a Bíblia não é inspirada por Deus? O que eu tenho que entender é o seguinte: existem coisas na Bíblia que foram para aquele pessoal do passado e coisas na Bíblia que foi revelado depois da cruz, futuras. Existem coisas na Bíblia que o próprio Deus deu que se cumpriu, acabou. Existem coisas na Bíblia, na Nova Aliança, que começou depois da cruz. Aquilo que acabou não é mais válido na Nova Aliança. Aquele sacrifício que era feito no Velho Testamento não é mais válido na Nova Aliança, porque o sacrifício de Cristo substituiu tudo. Aquela forma que Deus agiu na Velha Aliança, Ele está agindo agora através da Nova Aliança, do novo entendimento. Então uma coisa não se encaixa mais na outra. É que nem um país que era o quê? O que eles falam que o Lula é? Comunista. Olha, como que eu vou esquecer isso? É que nem um país comunista, de repente surge um movimento e se torna um país democrático. O comunismo não serve mais, acabou aquela velha forma de governar. Entrou uma nova forma de governar. Mas o pessoal que está no Velho Testamento, o comunismo não existe mais, mas na cabeça deles eles estão debaixo daquilo ainda, das leis, das regras, dos castigos, da punição. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, a coisa errada é eu voltar para a velha aliança e ficar escravizado com a mentalidade do Velho Testamento, pregando as mesmas coisas que Deus fez lá. Na velha aliança você vai encontrar o quê? Os teus pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. De fato, na nova aliança, Cristo levou os meus pecados na cruz, removeu o pecado. Eu não tenho, Ele removeu o aparelho da separação, nós vamos falar isso. Entre eu e Deus não tem mais o pecado, Cristo pagou o pecado, removeu. Na velha aliança, como eu me achegava a Deus? Através da morte de um animal, fazer um sacrifício com aquele sangue derramado. Como que eu me achego a Deus na nova aliança? Pela fé naquilo que Cristo fez. Não tem mais objetos, sacrifícios, rituais para mim me achegar a Deus, porque a porta está aberta. Eu não vou orar assim, vamos entrar na presença de Deus.
Nós vivemos na presença de Deus na nova aliança. Na velha aliança, vamos consultar o profeta, né? Aí ela, Eliseu, qual a palavra do Senhor assim, diz o Senhor hoje, né? Você vê que a forma da velha aliança está na cabeça de muita gente. Vamos consultar o profeta, precisa ter uma decisão, vai consultar uma irmãzinha para revelar, vai cair no engano. Na velha aliança, ia consultar o profeta. Na nova aliança, todos nós somos profetas, porque a nova aliança não tem mais mistério, ela foi revelada. Eu consulto o que está escrito, não preciso consultar homem nenhum para saber de nada, está escrito. Agora, quem não entendeu isso, ele está misturado na mente dele, mora está velho, mora está novo, ele vai para cá, vem para lá, ele está desprotegido, ele vai acreditar em tanta coisa que é véu, que destrói a fé dele e vai ficar escravizado nisso. Essa gente da lei também estava lá nos Colossenses. Olha, 4 problemas enormes, muito mais que os Gálatas. Então Paulo escreve esta carta com qual finalidade? Eles perderam Cristo de vista, esqueceram da obra da cruz, se envolveram com essas falsas doutrinas, era isso que estava envolvendo a vida deles, e eles perderam Cristo de vista. Então Paulo escreve, Cristo, em que vocês estão deixando de lado, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o Criador de todas as coisas, ele é o Criador dos céus e da terra, tudo existe por meio dele, e para ele são todas as coisas. Paulo começa a lembrá-los da grandeza de quem é Jesus, tentando tirar eles dessas falsas doutrinas. Até que nós chegamos, não, estamos começando agora, no capítulo 1, vamos ler de novo, versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, como que ele cumprimenta a igreja com 2 palavrinhas, graça e paz a vós outros. Essa graça, esta paz vem de onde? Da parte de Deus. Então ele cumprimenta a igreja com 2 pilares do evangelho, a graça e a paz. Entende? Graça e paz. Então falamos na semana passada sobre a graça e vamos falar um pouquinho sobre a paz. Para que pudesse haver paz entre Deus e os homens, tinha uma coisa aí no meio chamada pecado, a parede da separação. É aquela mentalidade da velha aliança. Então, na velha aliança, para ele se chegar a Deus, ele tinha que pagar o preço do pecado. Pegava um animalzinho, degolava ele, impunha as mãos sobre ele, passava o pecado dele para o animal morria no lugar dele e era justificado por 1 ano do pecado. Entende? Então o pecado não era removido, era uma coisa paliativa, era só uma sombra, um ritual, que não resolvia nada. E o pecado permanecia entre Deus e os homens. Então a parede entre nós e Deus era essa coisa chamada pecado, que entrou por Adão e contaminou o mundo. Então você vai ver na velha aliança um Deus rude. O que Deus fazia? Se eles obedeciam, era abençoado. Se desobedecia, o próprio Deus que na lei mandou não matar, matava todo mundo, não matava? Ele mesmo transgredia, não matarás, e matava. Então você vai ver um Deus da velha aliança, um cara bronqueado, cobrador, que amaldiçoa, que quer matar o povo dele porque desobedece, um carniceiro. Posso usar essa expressão? Leia o Velho Testamento. Deus mandava matar um monte de gente, eles entravam numa terra lá, invadiam, tiravam, Deus mandava matar jovens, velhos e crianças, destruir todo mundo que estava lá. Não mandava fazer isso, não é? Você vê essas reações da velha aliança. Você vê ou não vê? Por isso que o pessoal anda com medo. Deus vai pesar a mão, olha o castigo de Jeová, olha o fogo de Deus, aquele peso, aquele tormento todo. Aquele tormento todo. Agora, existia essa parede da separação, e Deus agia na velha aliança assim por causa do pecado, da parede da separação entre Deus e os homens. Para que pudesse haver paz entre Deus e os homens, tinha que ser removido esses obstáculos, o pecado tinha que ser removido, a culpa tinha que ser removida, as maldições por desobediência tinham que ser removidas,
A lei tinha que ser removida, porque a própria lei punha em realce, ela trazia para fora. A lei era como um exame de sangue. A pessoa está se sentindo mal, ela não sabe que tem colesterol, triglicéridos, ela não sabe nada. Ela vai fazer um exame de sangue, nossa, estou mal por dentro, triglicéridos, colesterol, estou mal por dentro, porque o exame traz para fora aquilo que estava escondido lá dentro. Então a lei foi dada para engrandecer e mostrar, olha que parede de separação entre Deus e os homens, gigantesca. Isso precisa ser removido, mas não tinha como se remover isso, porque os sacrifícios da velha aliança eram com animais. Deus precisava de uma coisa muito superior. Então o que Deus vai fazer? Jesus Cristo, que é o próprio Deus, é o Filho de Deus, ele vai se fazer homem. Presta atenção, eu já expliquei isso 2000 vezes, você tem que entender. Ele vai ter que nascer aqui na terra como um de nós. Ele tinha mãe física, mas não tinha pai físico. Por quê? Porque se ele tivesse pai físico, ele nasceria herdando a natureza maligna de Adão. Então ele precisava nascer como um de nós, como eu e você. Ele teve uma mãe física, mas a genética dele, o pai era Deus. Então a genética dele era uma genética de Deus, de uma outra dimensão. Então quando Maria se torna grávida pelo Espírito Santo, o que é gerado ali nela é uma semente de Deus, é um Deus que foi gerado ali dentro do ventre dela. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Olha, isso é muito importante. Então quando eu penso no nascimento de Jesus Cristo, Deus nasce em forma de homem. Ele já existia, ele sai daquela dimensão, ele vem e nasce como um de nós, um corpo igual ao meu, a sua própria aparência igual à minha. Mas quando ele nasce, por ele não ter um pai físico, uma genética de um homem pecador, ele nasce sem pecado. Jesus não nasceu deformado, contaminado pelo pecado, morto espiritualmente, não. Ele nasce perfeito, vivo espiritualmente. A carne dele, porque ele nunca pecou? Porque a carne dele não era carne igual a nossa, contaminada pelo pecado. Ele nasceu com uma carne puríssima, uma carne sem pecado. Então era um ente santo, um Deus, nasce um Deus em forma de homem, Deus perfeito. Você enxerga Jesus Cristo assim? Então, nasce um Deus na terra em forma de homem, ele tem um corpo humano, ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Como que essa parede da separação posta em realce pela lei tinha que ser removida? Nada do sacrifício. O Velho Testamento não tinha poder para remover. Como o preço disso seria pago? Como seria tirado essa coisa que atrapalha o relacionamento de Deus com o homem, dos homens com Deus? Não tinha quem pudesse fazer isso. Então Cristo nasce, ele vem ser o sacrifício perfeito para cumprir a lei. Olha como isso é simples, ao mesmo tempo oculto. Então quando Cristo nasce, vamos ver aqui, ó. Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 1, abre aí, Mateus, Marcos, Lucas, João. Isso aqui é o beabá, é o leitinho do Evangelho, que a maior parte das pessoas não sabem. Elas acreditam em Jesus Cristo, mas não sabem quem Ele é, não sabem nada disso. João 1, 29, olha lá. Aqui é João Batista falando. João 1, 29. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, olha o que João disse, João Batista: eis o Cordeiro de Deus que vai fazer o quê? Olha a parede da separação aqui, ó, que tira o pecado do mundo. Olha o verso 36, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. O que João Batista está dizendo? João Batista é filho de um sumo sacerdote, Zacarias. O pai dele deve ter explicado tudo que era feito dentro do templo, sacrifícios e tudo. Ele tinha conhecimento da lei e da prática dos sacrifícios. Mas quando ele vê Jesus, olha a revelação,
Ele não vê um homem que se aproxima, ele diz: olha o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo, vai remover, finalmente vai ter um meio de remover a parede da separação entre Deus e os homens. Então olha o Cordeiro, porque ele fala Cordeiro, João conhece o Velho Testamento. Então ele lembra, a mente dele vai lá no Velho Testamento e vê o sacerdote matando os animais, derramando sangue para que houvesse perdão dos pecados. Todo ano a mesma coisa, aquela morte de animais, aquele monte de sangue, aquele lugar cheirando mal. Acredito que estava cheio de mosquitos por causa do sangue lá. E não removia o pecado, mas quando ele vê Jesus como um cordeiro de sacrifício. A mente dele vai na velha aliança, ele olha para Jesus, é esse. O Cordeiro de Deus, mas ele vai ter uma morte eficaz, que tira o quê? O pecado do mundo. Ele vai tirar a parede da separação, ele é perfeito. A carne dele é perfeita, o sangue dele não é contaminado, ele é perfeito, ele vai fazer o último sacrifício da lei de uma forma perfeita, que a lei vai acabar, a parede da separação vai acabar, todos os obstáculos vão ser destruídos, o diabo vai ser aniquilado, a morte dele é uma coisa tão grande, perfeita, gigantesca, que vai remover a parede da separação para sempre. Você entende isso? Então, foi removido na cruz. Que campanha para abrir porta, derrubar muralha, é tudo mentalidade da lei. Cristo, na sua morte, no sacrifício perfeito, ele removeu a parede da separação, já removeu. Já acabou, não tem mais parede de separação. Ele não habita mais num lugarzinho chamado Santos dos Santos, feito por mão de homens lá na velha aliança. Ele é o sacrifício perfeito, era o único poder que tinha de remover a parede da separação, pagar as dívidas, quitar a nossa dívida, remover o pecado, nos inocentar. Era o único meio, não existe outro meio. Então quando João Batista ouviu Jesus, falou: olha, o Cordeiro de Deus é o sacrifício que o próprio Deus trouxe, vai tirar, vai remover a parede da separação, vai tirar o pecado do mundo. Então, você tem que ter isso na sua mente. Todos os bloqueios, todos os Golias, todas as muralhas de Jericó, todos os obstáculos, tudo foi retirado por Cristo na sua morte na cruz. Eu não vou cantar remove a minha pedra, porque eu não tenho pedra para ser removida na minha vida. Tudo foi removido na cruz. Eu não vou falar: Senhor, arranca isso. Não, tudo já foi arrancado pela obra dele na cruz. Eu preciso enxergar e entrar no Evangelho. Agora imagine você, uma pessoa com uma rosinha na mão para ter libertação. Imagine, aguinha, um macumbeirinho evangélico, e não entende o que já foi feito. Ela está atrás de uma libertação, ela não consegue entender que já foi. Já aconteceu, já foi removido, já acabou. Eu preciso acreditar e viver isso todos os dias da minha vida. Isso quer viver pela fé. Porque ele fala graça e paz. O que me dá a garantia que eu estou em paz com Deus, Deus está em paz comigo? É o que Cristo fez na cruz. Por isso Paulo cumprimenta a igreja: graça, dois pilares, e paz. Então você acredita, olha, deleta tudo isso da tua mente. Nós somos ensinados desde que fomos numa igreja evangélica que tem muita coisa na nossa vida, eu preciso muito de libertação, tem muita muralha para cair, tem muita luta, tem muito desespero, eu estou numa guerra, estou em guerra, tem até música que canta que está em guerra, então, põe um pânico na cabeça das pessoas, tem tanto obstáculo, eu tenho que jejuar tanto, eu tenho que pagar tanto preço, meu Deus, tem um diabo atrás de mim, ao meu redor o tempo todo, ele é invisível, eu não vejo, puseram um pavor na nossa cabeça. Não puseram? Mas na cruz, tudo isso foi removido pelo sacrifício perfeito. Acabou. A igreja é um povo livre. Nós não vivemos mais debaixo de escravidão. Nós somos livres. Nós não precisamos de libertação, de imposição de mãos, de óleo ungido, agorado. Tudo isso é uma macumba que passou. Não serve para nós isso. O evangelho não é isso. Agora eu vivo pela fé nisso. Quando você entra nisso, você entra no descanso de Deus.
Então, o que foi que removeu a parede da separação? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, só para recapitular com calma, tudo que me bloqueava diante de Deus, tudo que era barreira, muralha, pecado, parede da separação, quando Cristo morre na cruz e diz: está consumado, o próprio Deus fez assim, ó, destruiu tudo isso. Está tudo destruído. Somente alcance o que eu estou te dizendo. Você enxerga isso? Está tudo destruído. Então, esses medos, essas coisas que vêm, não é a verdade, isso é um engano, meus irmãos. A religião que oprime, que cobra, que tudo tem um custo, tem que pagar a campanha disso, campanha daquilo, é falso. Eu tenho que estar sempre numa guerra contra os gigantes, derrubando os gigantes, né? Tem hino que canta isso, tem livros que cantam isso. Os gigantes não existem mais para nós, já foi removido na cruz. Eu não estou lutando contra nenhum gigante. Todos eles já caíram da minha vida quando eu criei em Jesus Cristo, meu libertador, já derrubou tudo. Derrubou ou não derrubou? E agora que tudo isso foi derrubado, o que Deus vai fazer? Por que nós estamos em paz com Deus? Por quê? O que Deus vai fazer? Olha lá. Vamos ler agora Colossenses 2. Nós vamos passar por isso no futuro, tudo de novo. Colossenses capítulo 2, no verso 13 e 14, que nós lemos muito aqui. Vamos ler o 13, Colossenses 2, 13. E a vós outros que estáveis, nós estávamos, não estamos mais. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida. Agora nós estamos desse lado, nos deu vida juntamente com ele, olha lá, perdoando o que? Todos os nossos delitos, presente, passado e futuro. Olha aqui a parede da separação, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando aonde? Na cruz, e despojando os principados e potestades. Está com medo do diabo, olha aí. Despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então tudo, a dívida que era contra nós, nos era prejudicial, a culpa, o diabo, tudo isso juntos, foi tudo removido e cravado na cruz, inteiramente. Você observou a palavra inteiramente, não sobrou nada, não tem um pouquinho que ficou que eu preciso fazer, não tem um pouquinho que ainda Deus precisa remover. Ele inteiramente cravou tudo na cruz, derrubou a parede da separação, inteiramente. E agora? Então agora entre eu e Deus, o caminho está aberto, não tem mais barreiras, não tem mais muralha, não tem mais Jericó, não tem mais gigante, o pecado foi removido, não tem mais cobrança, não tem mais culpa, não tem mais condenação, caiu tudo sobre ele e ele removeu tudo. Isso é maravilhoso, isso está aqui diante de nós. Como é que as pessoas não acreditam nisso? É porque é pouco pregado isso. Você está entendendo? Estamos caminhando nisso? Vamos para outro texto, já lemos agora Colossenses. Agora a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5. A partir do verso 18, olha lá. Olha que lindo, olha. Prepara a tua mente para ler isso com entendimento e revelação. Olha, isso está escrito, isso aqui é verdade. Se eu for procurar isso no Velho Testamento, não tem essa linguagem no Velho Testamento. No Velho Testamento está lá, tem que pagar preço, tem que fazer sacrifício. Deus está me cobrando. Não tem essa linguagem. Isso aqui só é visto na nova aliança depois da cruz no Evangelho. Então olha o verso 18. Ora, tudo provém de quem? De mim? Foi alguma coisa que eu fiz? Não. Ora, tudo provém de Deus, olha lá, que nos reconciliou consigo mesmo. Como que foi feito isso?
por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então tudo provém de Deus, é a obra de Deus na cruz, é a ação de Deus, que nos reconciliou. Olha lá, Ele é o caminho, Ele é a ponte, por meio de Cristo. Então, quando a parede da separação é removida, então Deus se reconcilia, não tem mais parede de separação. Deus me trouxe juntinho dEle, e eu estou reconciliado com Deus, Deus está reconciliado comigo. Nós estamos lá, nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu um trabalho para fazer. Qual é? E nos deu o ministério da reconciliação. Então o que é o ministério da reconciliação? É mostrar o que foi feito na cruz, mostrar o que Cristo já fez, que já está consumado, e o evangelho, apresentar o evangelho para a pessoa. Não é lei, não é velha aliança. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha lá, a saber, Deus estava onde? Em Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E a culpa, pastor? Não imputando aos homens as suas transgressões. Leia de novo, olha, leia e entenda. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou o que? A palavra da reconciliação. Nos confiou o que? O evangelho, a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora, como isso foi possível? Aquele que não conheceu o pecado, isso só foi possível por causa disso. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não veio aqui cobrar os nossos pecados, não levando os pecados em consideração, nos deu a palavra da reconciliação, tudo em Cristo. Agora, como isso se tornou possível? Agora ele vai mostrar a cruz. Aquele que não conheceu o pecado, Cristo não foi pecador, ele não era defeituoso, ele não era o monstro da pregação passada, ele era perfeito. Perfeito. Ele não conheceu o pecado, ele foi feito na cruz, os nossos pecados caíram todos sobre ele, foi feito pecado por nós, para que nele, na cruz, nós que cremos, fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus. Então a justiça de Deus se cumpriu na nossa vida. Ele foi feito pecado, levou a minha culpa, e eu fui feito justiça de Deus, fui feito justo. Entende isso? Então não tem outra coisa. Não tem outra coisa, é a morte dele na cruz que resolveu todo o problema, não tem outra coisa. Eu não tenho mais obstáculos, eu não vou falar assim, ó Deus, os meus pecados fazem separação entre mim e o Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, abra a porta. Ó Deus, não. Deus, eu vivo na tua presença, a porta está aberta. A minha oração é instantânea, chega instantaneamente diante de ti. Eu não vou orar e falar assim, minha oração não passa do teto, e que nem Daniel tem um demônio segurando, é uma batalha espiritual. Não, tudo isso foi removido na cruz. É só você fechar os olhos, Deus te ouve. Você não precisa de oração de bispo, apóstolo, alguém que você acha que é maior que você, isso é enganação. Deus te ouve porque a porta foi aberta para você, você está reconciliado. Eu não preciso de mais nada, Deus me ouve, acabou. Agora cria-se uma mentalidade que é a oração do bispo, do homem de Deus, do apóstolo, né? Do profeta. Eles são poderosos, eles mandam na vida de todo mundo, controlam a vida de todo mundo, recebem dinheiro de todo mundo, só a oração deles funciona. E na mentalidade do povo é um monte de coitado que depende da oração e imposição de mãos de alguém que lá, eu sou o homem de Deus, o grande. E o povo é manipulado por essa gente. É ou não é? Você já percebeu isso? A igreja está lá, vai começar o culto, está todo mundo lá assim, daqui a pouco entra o homem de Deus. Tem uns lugares que até aplaude o cara que entrou.
Chegou o super santo, né? Aí ele entra lá com aquele jeito. Irmãos, tem uma revelação para vocês. Todo mundo treme, né? Quanta gente é dominada por esse engano, ela não sabe que o caminho foi aberto. Ela não sabe que tem acesso a Deus. Ela nunca foi ensinado esse leitinho que nós estamos pregando aqui para você. A porta está aberta. Ele se tornou pecado. Então a morte de Cristo na cruz é a obra completa e perfeita. Agora vamos lá, Colossenses, nós estamos lá, vamos voltar para Colossenses. Colossenses capítulo de número 1. Nós vamos ver isso mais para frente, falar a mesma coisa, mais alguns domingos para frente. Então, olha lá a partir do verso 20. A partir do verso 20, olha lá, e que havendo feito a paz, como? E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, como que a paz foi feita? Pelo sacrifício, o sangue da sua cruz. Por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer sobre os céus. Então, houve uma reconciliação na morte de Cristo na cruz. Os céus se reconciliaram com a terra, tirou a parede da separação. O que é reconciliado com a terra? Com a igreja, com aqueles que creem em Jesus Cristo de verdade. Então não tem mais barreira, houve a reconciliação de céu e terra. Por isso que o reino está dentro de nós, nós estamos reconciliados. Entre nós e Deus houve a reconciliação entre céus e terra. Não tem mais inimizade. Não tem mais parede de separação, não tem mais nada se interpondo entre nós e Deus. O caminho está livre, a porta já foi aberta. Vou ler de novo. E que havendo feito a paz, verso 20, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Em quais níveis? Quer sobre a terra e quer nos céus. E a vocês, a vós outros que em outro tempo, olha, no nosso passado, vocês eram estranhos, olha aqui a mente, inimigos na mente, no entendimento, por causa das obras malignas. Agora, porém, olha lá, vos reconciliou no corpo da sua carne. Por que ele fala reconciliou no corpo da carne? Porque o corpo de Cristo, quando ele não partiu o pão e disse, esse é meu corpo que vai ser sacrificado por vós, o corpo dele que foi uma oferta, nessa carne dele que era uma carne santa, é ali que o pecado foi punido, é ali que as maldições foram desfeitas. O sacrifício do corpo de Jesus foi uma coisa perfeita que desfez toda a parede da separação. Entende ou não? Estamos indo? De novo. Agora, porém, verso 22. Vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Agora já houve a reconciliação. Agora Deus, ele me pega e me apresenta para ele mesmo. Deus me pega e me apresenta para ele mesmo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não sou eu que me apresento. Agora que houve a reconciliação, Deus me pega e ele me apresenta para ele mesmo. Como que Deus me vê? Como que ele me apresenta para ele mesmo? Para apresentar-vos perante ele. Olha, ele me apresenta santo, sem culpa. Não é o que está escrito aí? Irrepreensível. Como que ele me apresenta para ele mesmo? Ele me apresenta como uma pessoa santa. Então quer dizer, pastor, que eu sou santo? Você é santo. O que é santo? O que é essa palavra santidade? É separação. É separar. Então você foi separado. Ele te apresenta separado para ele. Você sabe que você é separado para ele? Ele te pegou do meio de todas essas coisas, te separou para ele. Agora ele me apresenta para ele santo, inculpável, sem culpa, porque a minha culpa caiu toda na cruz. E irrepreensível, que não pode mais ser repreensível. Mas Deus, eu sou tão defeituoso. Mas porque você creu, você é irrepreensível perante mim. Você está salvo, está justificado. Então Deus não está com a cara fechada, querendo me pôr doença, querendo me amaldiçoar como no Velho Testamento, me cobrando, me oprimindo, entende? Pesando a mão, me quebrando a perna porque eu fiz uma coisa errada, me pondo na cama porque eu não dei o dízimo. Não é assim que eles falam.
Não. Ele me apresenta santo, sem culpa e irrepreensível. É assim que ele me vê. Eu preciso ter uma visão de Deus sobre mim, da forma que ele me vê. Qual é a visão que eu tenho sobre mim? Estou sempre condenado, culpado, desvendo, pecador, separado de Deus, arrasado, perdido, misericórdia, 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 misericórdia. Isso é a nossa cabeça que não entende o Evangelho. Mas quando eu entendo o Evangelho, santo, Senhor, eu sou santo. Nem sou digno de falar isso, mas o Senhor me fez ser santo. Sem culpa. Por que, Jesus? Porque a tua culpa, Ele levou. Ele levou a tua culpa por toda a tua vida. Entende o que eu estou dizendo? Até o último dia que você estiver vindo na terra, o último suspiro, a tua culpa foi levada na cruz. Você é inculpável. Aí vão dizer assim, mas o diabo lá em Apocalipse aparece lá, é o acusador dos irmãos. Mas o diabo não pode me acusar em nada, porque eu sou inculpável e irrepreensível. Deus me libertou de toda a culpa. Eu não estou sendo acusado por Ele diante de Deus de nada, porque Deus me justificou. Ele não tem esse poder, por isso que ele foi destruído. Para a igreja ele foi aniquilado e destruído. Falei uma coisa aqui que vão brigar comigo na internet. Estou nem aí. O diabo vai te acusar de que ele chega lá, Deus, olha, seu filho aí perdeu a paciência. Mas ele foi justificado. Olha, seu filho ali quase falou um palavrão. Mas ele foi justificado, ele está perdoado por toda a vida. Se seu filho aí não deu, diz, mas filho, acabou a lei. Vocês estão entendendo? Entende isso ou não? É uma libertação total o Evangelho. Agora, quem não teve os olhos do coração iluminados, eles estão do outro lado do véu, sofrendo, pagando preço, cheio de superstições, vem do diabo em tudo, vem do medo em tudo, numa guerra terrível sem parar, estão jejuando, estão oprimidos, não tem nem certeza da salvação. Então vou ler de novo, Colossenses 1, 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. Já houve a reconciliação. E a vocês que em outro tempo vocês eram estranhos e inimigos, aonde? Olha lá, entendimento, na mente, por causa das vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, o sacrifício perfeito, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, qual é a nossa posição diante de Deus agora? Estamos em paz com Deus, tudo foi removido. Deus está em paz comigo, não tem mais inimizade. Eu não sou mais aquele pecador condenado, eu sou perdoado, eu sou filho, não há mais condenação, justificados. Não tem mais parede de separação entre eu e Deus. O único novo e vivo caminho de Hebreus foi aberto pelo sangue da cruz. Então Deus está muito pertinho de você o tempo todo. Ele está perto de nós o tempo todo. Vocês entendem ou não? Eu estou vivendo, mesmo quando eu estou irado dentro de casa, Ele está pertinho e não vai se afastar de mim porque eu fiquei irado. Ele sabe que eu estou numa natureza caída, que não vou deixar de ser irado. Eu só tenho que ter um pouquinho mais de controle sobre a ira, que Ele mesmo vai dar. E quando você está na rua e é tentado, eu não estou separado de Deus, eu sei que eu estou numa natureza traidora, que quer me levar para o buraco o tempo todo, ela é errada, mas eu não estou culpado, condenado por causa disso, Ele sabe. Entende ou não? A nossa consciência está limpa. Sabe o que é a consciência limpa? O sangue me libertou de toda a condenação. Eu ando com a consciência limpa diante de Deus. Deus, eu errei. Como é horrível errar, meu Deus. Mas estou justificado. Senhor, eu perdi a paciência. Como eu não quero mais perder a paciência. Mas eu perdi, mas estou justificado diante de Deus. A parede da separação foi removida. Então, graça e paz. Eu estou em paz com Deus, Deus está em paz comigo. Eu ando em paz com Ele nas ruas, durmo em paz, acordo em paz, vivo em paz. Mas pastor, eu estou R$0 no bolso. Não importa,
Você não pode estar bem com você mesmo ali por causa disso, mas em paz com Deus. Meu carro está veinho, pastor, está veinho, eu só consigo ir da escola até o ponto. Não interessa, isso é o lado humano da vida, mas estou em paz com Deus, Ele está em paz comigo. Acorda de manhã, sabe aquela criancinha que acorda, ela é bebezinha, ela só gosta do rosto da mãe. Aí a criança acorda assim, está meio às 11 assim, aí a mãe vai lá, ela olha para a mãe e a criança dá aquele sorrisão. É assim, toda hora dá um sorrisão, Deus está carona dele em cima da gente o tempo todo, em paz com Deus, graça e paz. Como Paulo cumprimentava a igreja, a paz de Deus, irmãos, a paz do Senhor, irmão, Abba Pai, não, ele cumprimentava graça e paz mesmo, não era nenhuma dessas coisas. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Então vamos ficar em pé, fazer aquela breve oração. Foi muito bom estar com você nessa manhã, muito bom estar com vocês todos na internet que vão ouvir esta palavra. E vamos orar. Senhor, nós te adoramos profundamente, com entendimento. E te damos graças porque toda a parede da separação, todo obstáculo, toda muralha, todo gigante, todo pecado, todo diabo, tudo foi removido por Cristo na cruz. E hoje nós temos um acesso direto a Deus pelo sangue de Jesus. E a nossa consciência está em paz, está limpa e não há mais obstáculos. Assim, Senhor, aonde chegar esta palavra, que o coração dessa pessoa que ouvir, receba o entendimento, a revelação que lhe é cabível, e ela venha desfrutar dessa paz com Deus, desta graça e desta paz com Deus. Oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Fale assim, amém.